Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 20 de agosto e nós temos o prazer de falar um pouquinho de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, santo apaixonado por Maria. São Bernardo, como disse o Papa Bento XVI, solidamente fundado pela Bíblia, na Bíblia e nos padres da Igreja, recorda para cada um de nós que sem uma fé profunda em Deus, alimentado pela oração, contemplação, uma relação íntima com o Senhor, sem isso, as nossas vidas correm o risco de se tornarem uma vã prática intelectual. Então, esse homem que era de uma inteligência fantástica, mas tudo colocado aos pés de Jesus. Na oração e no debate, tudo isso ele fazia por Jesus. A figura de um grande teólogo e também um grande apaixonado por Maria. E o Papa Bento XVI compara ele ao evangelista João, que colocou e repousou a cabeça no peito, na proximidade, no coração de Jesus. Então, até hoje, amado e aclamado pela Igreja como um santo que arrastava multidões, um santo das vocações. Então, no mês de agosto, que bom celebrar esse santo a quem devemos tantas santas vocações, inclusive de papas, bispos, santos, padres, todos que foram arrastados na sua vocação através do testemunho de São Bernardo. Bernardo nasceu na última década do século XI, em 1090, na França. Era o terceiro dos 7 filhos de um grande cavaleiro, o Tercelim, e da sua esposa Alícia. Então, sua família era uma família cristã, rica, poderosa, mas desde a infância ele demonstrava uma grande inteligência, mas principalmente uma grande piedade. Tornou-se um jovem de boa aparência, educado, culto, de caráter reto, e chamava a atenção pela sua sabedoria, pela sua prudência e profunda modéstia. Então era esse jovem que, junto da sua mãe, aprendeu a amar a Deus. Quando a sua mãe morre, seus irmãos quiseram que ele fosse para a carreira militar e ele preferia a vida religiosa e ouviu esse chamado de Deus. Todo mundo foi contra, mas ele se manteve firme, uma determinação poucas vezes vista. E além de convencer o seu pai a permitir que ele fosse para o mosteiro, ele levou consigo seus irmãos, primos, vários amigos e depois inclusive o seu pai e o seu tio. Ao todo, mais de 30 pessoas o seguiram na sua vocação. Então, ele entrou no mosteiro da Ordem de Cister, que já existia, e a sua contribuição à ordem foi tão grande que ele passou a ser considerado um segundo fundador. Quando ele entrou, no ano de 1113, eram apenas 20 membros em um mosteiro. 2 anos depois dele ter entrado, ele foi enviado ao Vale de Claraval e lá foi eleito abade e ficou neste mosteiro por 38 anos. Foi um período de abundante florescimento da ordem, que passou a contar com 165 mosteiros. Bernardo sozinho fundou 68 e em suas mãos mais de 700 religiosos professaram seus votos. Então, é esse grande santo que arrastava multidões, que arrastava vocações para Jesus. Quando entrou, um
mosteiro. Quando morreu, 165 mosteiros. Então, no período da sua vida, nos seus 38 anos de vida religiosa, 164 mosteiros foram fundados na sua ordem. Isso mostra, né, toda a santidade deste homem. Viveu numa época muito conturbada da igreja, muitas vezes teve que deixar a reclusão da sua contemplação para se envolver em questões que agitavam a sociedade, de heresias, de conflitos. Foi pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, conselheiro de reis, de bispos e também um grande polemista e pacificador. Nada conseguia abater ou afetar a sua fé, e ele imprimiu a sua marca na história da igreja. Teve uma atividade literária muito expressiva em quantidade de obras, qualidade, de conteúdo. Como eu disse, apaixonado por Maria, ele que era verdadeiramente apaixonado. Tem uma história que eu gosto muito, né, de contar, que diz que ele sempre que ele entrava na igreja, ele dizia Salve Maria, e um dia a imagem disse Salve Bernardo. É dele, né, uma das orações a Maria mais bonitas que nós conhecemos, o Lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro e reclamado a vossa assistência, fosse por vós desamparado. Animado eu por igual confiança a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São Bernardo, abade de Claraval, rogai sempre por nós, intercedei sempre por nós. Morreu no dia 20 de agosto de 1153, trabalhando, participando de uma missão enviado pelo Papa na cidade de Lorena. Foi sepultado, né, na igreja do mosteiro de Claraval, e na época da Revolução Francesa, né, o seu túmulo foi profanado e suas relíquias dispersadas. Mas a sua memória está presente até hoje na igreja. E muitos, e todos, né, aqui vamos dizer assim, que conhecem a sua história, conhecem o seu ardor, o seu amor pela igreja, são convencidos por ele. Uma família de santos, né, como eu disse, seus irmãos entraram para o mosteiro, sua mãe é beata, sua irmã que se casou, mas depois entrou para um convento também, de um grande amor por ela, também é beata. E uma das coisas mais bonitas, né, que a gente tem, eu conheço uma carta dele quando da morte do seu irmão, um grande amigo. Então ele chora a morte do irmão. E é uma coisa bonita da gente ver, porque às vezes fala assim, não chora, não, ele sofre a morte do irmão, mas num sofrimento em Deus, ele entrega o irmão a Deus, mas chora a saudade. Então, esse grande homem que chorou de saudade, como Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Então, São Bernardo é esse homem todo de Deus, mas todo humano também. Que ele venha interceder por todos nós, para que sejamos também totalmente de Deus. E ser de Deus, ser de Jesus, é ser apaixonado por sua mãe Maria. Que São Bernardo interceda por nós, para que também nos apaixonemos pela nossa mãe e mãe do nosso Senhor. São Bernardo, abade de Claraval, rogai por nós.